2, tá? Exercício 2. Há algum tempo, para jogar na loteria esportiva, você podia marcar um simples, um duplo ou um triplo para cada partida. Nas seguintes condições: você devia marcar pelo menos um duplo e no máximo 5 duplos e 3 triplos. Observe o cartão a seguir. Eu vou tentar colocar ele aí no canto para vocês, tá? Então vamos lá. Item A. Se você quisesse marcar um duplo no 13º jogo e simples nos demais, quantos cartões você teria de preencher para ter certeza de que acertaria os 13 jogos? Opa, beleza, hein? Para aquela galerinha aí que é chegada numa Mega Sena, né? Num joguinho aí, numa fezinha, né? Então olha lá. Para você ter certeza que você acertaria todos esses jogos, né? Marcando um simples em 12 e um jogo duplo no 13º, quantos jogos teriam que ser realizados? Então olha só, primeiro, tá? Eu vou resolver o problema do 13º jogo, que é fazer um jogo duplo, uma jogada dupla, tá? 13º jogo, tá? O que pode acontecer com o 13º jogo? Então eu posso ter... vou marcar assim, ó. Deixa eu pôr uma tabelinha aqui. E vou explicar para vocês aqui o seguinte. Quando você for marcar o jogo, tá? Um jogo triplo quer dizer que você marcou todas as possibilidades para essa partida, né? A vitória do um, empate ou a vitória do outro, tá? Quando você for marcar um jogo duplo, você está escolhendo um time ou um empate, ou outro time ou um empate, certinho? E jogada simples, você opta por vitória de um deles ou empate, certo? Então, para o 13º jogo, pode acontecer o seguinte: você pode marcar vitória para o primeiro time ou empate, né? E uma outra possibilidade aqui para o 13º jogo seria você marcar empate ou vitória do segundo time, certinho? Então essas são as possibilidades aqui para o 13º jogo. Beleza, então eu tenho duas posições aqui possíveis para o 13º jogo. E agora, professor, eu vou marcar simples nos outros 12 jogos, né? Lembra do exercício 1, do chutador, né? Tinha 100 questões e queria saber quantos gabaritos ele conseguiria formar, sabendo que tinha 5 alternativas. A ideia aqui é análoga, ou seja, para cada partida, você vai ter quantas opções de jogada simples? Você tem três opções. Por quê, professor? Porque você pode optar pelo time 1, pelo empate ou pelo time 2. Tudo bem? Então, como você tem 3 opções de jogada para cada partida, né? E são 12 partidas, você vai pensar assim: bom, tô lá na primeira partida, quantas escolhas eu tenho? 3. Fui para a segunda, quantas escolhas eu tenho? 3. Para a terceira, 3. Tal. Até chegar à 12ª, quantas escolhas eu tenho? 3. Então você vai ter, para cada jogo desse, pessoal, presta atenção, tá? 3 elevado a 12 possibilidades, né? Então, fiz essa jogada no 13º jogo, eu tenho outras 3 elevado a 12 possibilidades de marcação aí para os 12 primeiros jogos. Então, não, professor, então eu escolhi essa jogada para o 13º jogo. Então para esse cara, você vai ter 3 elevado a 12 possibilidades para os 12 primeiros jogos. Totalizando aqui, pessoal, né, como esse cara mais esse, então são 2 possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Quero garantir a vitória esses 13 jogos, fazendo 12 jogos simples e um jogo duplo. Então eu vou ter que fazer essa quantidade de jogadas, ok, pessoal? Bora lá pro item B. Pessoal, então vamos lá, item B. Se você quisesse fazer triplos nos jogos 3, 8 e 10 e duplos nos jogos 1, 2, 11, 12 e 13, quanto você iria pagar para fazer todos os jogos possíveis nessas condições, sabendo que cada aposta máxima custava R$ 216.
Olha só, pessoal, toma cuidado que tem uma pequena diferença aí em relação ao item A, tá? No item A, nós fizemos os jogos suficientes para que você ganhasse, né? Para que você ter certeza que acertaria os 13 jogos. Aqui, ele quer que você faça todas as possibilidades. O jogo triplo, pessoal, de quantas formas pode ser feito? O que seria o jogo primeiro, né? O que seria um jogo triplo? Então eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar T sendo um jogo triplo, tá? E você tem lá a possibilidade da vitória do primeiro time, do empate, da vitória do segundo time. O jogo triplo é o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar uma caneta colorida aqui. Jogo triplo, você vai marcar as 3 posições. Certo? Lá na cartelinha lá vai ter um T lá, você marcaria aquilo lá, então você quer dizer que você está marcando as 3 posições ali, ou vitória do primeiro, ou empate, ou segundo, ou seja, aquela partida lá você acertou, certo? Então, vamos lá, de quantos modos você pode fazer um jogo triplo? Só de um modo, né, pessoal? Você tem que marcar todo mundo, só tem uma forma de fazer isso, marcando todo mundo, ok? Agora, com relação ao jogo duplo, vamos lá. No exercício anterior, nós fizemos 2 jogadas que eram suficientes para garantir que você acertaria todos os resultados, que você faria todos os possíveis os gabaritos vencedores, né? Aqui ele quer todos os jogos possíveis, tá? Então você vai perceber que o jogo duplo ele pode ser feito da seguinte forma. Então deixa eu colocar aqui. Vou colocar um embaixo do outro para economizar a lousa, tá? Então vai ficar ali, ó. Vitória do primeiro, empate, vitória do segundo. Então como é que eu posso fazer um jogo duplo, professor? Peguei uma cartelinha lá na lotérica e vou riscar um jogo duplo. Então como é que vai ser aqui, ó? Vitória do primeiro e empate. Empate e vitória do segundo. Ou ainda, vitória do primeiro ou vitória do segundo, certo? Então você vai ter aqui, olha, enquanto para jogo triplo você tem uma possibilidade, para o jogo duplo você tem 3 possibilidades. Então vamos fazer a nossa contagem. Então olha só, jogo triplo. Então quando eu for fazer o jogo, eu vou ter que fazer lá a escolha dos jogos triplos, dos jogos duplos e dos jogos simples, tá, pessoal? Lembra, professor, no enunciado ele só fala dos duplos e triplos, mas a jogada, cada jogada você vai ter que fazer, vai marcar 13 jogos. Então você tem a jogada máxima, que é composta de 3 jogos triplos, 5 jogos duplos, e o que falta para 13 são 5 jogos simples, tá ok? Então vamos lá, eu vou aproveitar aqui esse pedacinho, ó, já vou marcar aqui o jogo simples, tá? Vou chamar aqui de S. Então eu tô lá, de quantas formas eu posso marcar um jogo simples, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, para você ver bonitinho, bem separado aí. Então vitória do primeiro, empate, vitória do segundo. O jogo simples ele pode ser marcado assim, pessoal, ó. Ou o primeiro ganha, ou eles empatam, ou o segundo time ganha. Ou seja, você tem 3 marcações possíveis, certinho? Então vamos lá, vamos fazer essa contagem usando agora o princípio multiplicativo. Então vamos lá, jogo triplo, quantos jogos eu vou fazer? Eu vou fazer 3 jogos triplos, né? A partir da 3, a 8 e a 10. Mas só tem uma possibilidade de fazer isso. Então seria pro terceiro jogo lá, quantas opções eu tenho? Uma. Pro 8º jogo, quantas opções eu tenho? Uma. Pro 10º, uma. Então é 1 vezes 1 vezes 1 que eu vou ter aqui 1, certinho? Jogo duplo, toma cuidado, hein? Quantos jogos duplos eu vou fazer? 5. Cheguei para marcar o primeiro jogo duplo, quantas possibilidades eu tenho? 3. Vou fazer o segundo jogo duplo, quantas possibilidades eu tenho? 3. Vou fazer o terceiro, quarto e quinto, quanto que eu tenho para cada jogada aí? Tenho 3 possibilidades. Então aqui, ó, para jogos duplos eu tenho 3 elevado a 5 possibilidades, tá ok?
E agora o jogo simples. Professor, jogo simples eu tenho... são 5 partidas. Para cada partida eu tenho 3 modos de fazer a marcação. De novo, então vai ficar ali 3 elevado à quinta potência. Certinho, pessoal? 3 elevado à quinta potência eu fiz de cabeça. 243. Né? 243 vezes 243. Agora, isso aqui vezes o valor da jogada do jogo máximo, né? Lembra que para você fazer um jogo máximo que contenha 3 triplas, 5 duplas e 5 simples, você vai desembolsar aí R$216. Então aqui, para a gente fazer todas as possíveis jogadas máximas, nós vamos gastar aqui R$2.754.584. Ok, pessoal? Vamos lá. Olha a cena. Bom, pessoal, vamos lá para o item C, tá? Verifique que, marcando duplos nos jogos 1 e 2, com apenas 3 cartões distintos, podemos cobrir todos os possíveis resultados desses jogos. E, portanto, gastando menos de R$1 milhão, é possível cobrir todas as possibilidades. Então, olha só, pessoal. No item B, a gente viu aí que fazendo jogos máximos, né, jogadas máximas, a gente gastou aí mais de R$12 milhões para fazer todos os jogos. Já no item C, ele está dizendo o seguinte: olha, você não precisa gastar todo esse dinheiro para passar por todas as possibilidades. É a mesma coisa que houve entre o A e o B, né? A diferença entre o A e o B. No B, nós fizemos todos os jogos possíveis. Aqui no C, a gente vai se preocupar apenas com todos os jogos vencedores, tudo bem? Então, olha lá, ele já dá uma dica aqui. Ele fala, olha, você usando 3 cartões, marcando duplos nos jogos 1 e 2. Então, eu vou pegar, pessoal, eu vou desenhar aqui, vou simular aqui os 3 cartões. Bom, pessoal, então eu vou marcar aqui as possibilidades, tá? Então, por exemplo, aqui, eu fiz 3 cartões, tá? Já deixei aqui os jogos 1 e 2, né? E eu vou fazer jogos duplos, tá? Então, por exemplo, aqui, no primeiro jogo, vitória do primeiro e empate. Pro segundo jogo, vitória do primeiro e vitória do segundo. No segundo cartão aqui, ó, no segundo cartão, vitória do primeiro e vitória do segundo, né? Por exemplo, com a segunda partida, empate e vitória do segundo. E pro terceiro cartão, para que eu passe por todas as possibilidades, ó, o primeiro ali vai ficar empate e vitória do segundo. Por outro lado, a segunda partida faltou eu colocar vitória do primeiro e empate do segundo. Se você olhar os cartões assim, você vai ver, olha, na primeira partida eu fiz todas as possibilidades de jogos duplos. E para a segunda partida também. Então esses exemplos aqui, eles abarcam aí todos os possíveis jogos duplos aí para a partida 1 e partida 2, certo? Lembra como é formado um jogo máximo? Uma cartela aí com jogada máxima? Ela tinha 5 jogos duplos, 3 jogos triplos e 5 simples, certo? Então olha só, pessoal, como eu tenho aqui 3 modos de arrumar a partida 1 e 2, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, com jogos duplos. Com jogos duplos, partida 1 e 2. Partida 1 e 2 eu arrumei de 2 modos. De 3 modos, né? São 3 jogadas. 3 modos. A partida 3 e 4 eu posso fazer o mesmo raciocínio, né? Partida 3 e 4 eu posso usar outro aqui. Outros 3 modos.
A partida 5, eu quero fazer um jogo duplo na partida 5 também. Para marcar todos os jogos vencedores, eu vou usar o raciocínio que eu usei no A. Eu só preciso de 2 cartelas para marcar os duplos que podem ocorrer, né? Então aqui, só para exemplificar, tá, pessoal? Na partida 5 eu poderia marcar assim, deixa eu pôr aqui separado, são cartelas separadas. Poderia marcar aqui, vitória do primeiro e empate, vitória do segundo e empate, tá? Esses caras aqui são todos os jogos duplos aí para uma partida, tá? Os jogos vencedores para uma partida. Então aqui vai ficar 2 modos, certo? Bom, eu tenho também que considerar os jogos triplos que serão realizados. Então só para organizar aqui os jogos triplos, eu tenho 5 partidas duplas. Então eu vou ter, então não, né? A jogada máxima ali, deixa eu olhar no enunciado, é no máximo 5 duplos e 3 triplos. Então, 3 triplos. Lembra como que funciona o triplo? Você vai chegar lá na cartela e vai falar, olha, vou fazer um jogo triplo nessa partida. Você só tem uma forma de fazer isso. Tudo bem? Então aqui vai ser o jogo triplo, você só tem uma forma de fazer. Agora, faltou para fechar a jogada máxima os jogos simples. Quantos jogos simples? Na jogada máxima nós teremos 5 jogos simples. Por quê, professor? A gente já gastou 5 jogadas duplas, 3 jogadas triplas. Para chegar em 13 partidas, faltaram as 5 simples, tá? Então são 5 simples aí. Cada simples tem 3 formas de ser jogado, né? Você pode marcar 1, empate ou 2, tá? Então vai ficar 3 elevado à quinta potência. E agora a gente vai calcular aí quanto eu vou desembolsar para fazer todos esses jogos máximos, ó. Então olha só, eu vou fazer aqui 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 243 jogos máximos. Cada jogo máximo, já falou no item B que custa R$216. Então vamos lá, pessoal, olha, organizei essa informação que eu acabei de colocar para vocês ali na lousa anterior. Então é o seguinte, vamos lá, vamos resumir aqui. Jogos simples, eu tenho que fazer 5. Cada jogo simples tem 3 possibilidades para ser efetuado aí. Então eu tenho aqui, ó, para jogos simples, 3 elevado a 5 possibilidades. E jogos triplos. Jogo triplo eu vou marcar todo mundo. Só tem uma forma de eu marcar todo mundo. Então, aqui só tem uma forma de eu fazer os 3 jogos triplos. Eu só vou falar para você tomar cuidado aí na hora de resolver esse exercício. Prestar atenção no que a gente fez aí relativamente aos jogos duplos, para que a gente pudesse fazer aí todas essas jogadas que ele pediu, usando os critérios que ele pediu aí, né? Então, olha só. 5 jogos duplos nós fizemos. O jogo 1 e 2, nós vimos que são 3 modos de ser realizado, né? Assim como, usando o mesmo raciocínio para o jogo 1 e 2, eu resolvi o jogo 3 e 4. Ou seja, tive outras 3 possibilidades de fechar o jogo. E o joguinho 5, a partida 5, eu falei que, olha, já que eu quero apresentar todas as possibilidades de vitória, né, para essa cartela aí, com 2 cartelas é o suficiente, né? Eu fiz aquela marcação ali para o jogo 5 igual eu fiz no item A. Então ficou aqui 2 possibilidades. Pessoal, com isso, tá? Essa é a jogada máxima, tá? 5 simples, 3 triplos e 5 duplos. Com essa configuração, eu vou gastar aqui 4.374 cartelas para fazer todos os jogos, certo? Lembra quanto que eu gastava por jogo máximo? Por todos os jogos máximos, tá? Esse aqui é a jogada máxima. Cada jogada máxima custa R$216. Então a gente vai fazer aqui, ó. 4.374 vezes 216, tá, pessoal? Para o vídeo aí e vai fazendo lápis, sem nada de calculadora, tá ok? São aí R$944.784. Ora, vejam só. Então quer dizer que você, para fazer os jogos vitoriosos, não vai gastar nem 1 milhão, certo? Então,
Um abraço aí.